Eu cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria aqui, nesse sábado, estar deixando uma palavra revelada, uma palavra rema do coração de Deus para os nossos corações. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Gostaria de estar falando hoje sobre a importância da oração, perseverarmos em oração. E eu gostaria de estar lendo um texto aqui que é em Atos 12, e o verso 5, que está escrito assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma observação: quem serve a Deus em espírito e em verdade, até na prisão está guardado. Se porventura tem algum parente, algum amigo que está na prisão, saiba que a oração tem todo o poder, a oração tem todo o poder. A oração pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não desista de orar. Pode ser o tipo de prisão, a prisão é espiritual, pode estar aprisionado, quem sabe através das drogas, através dos vícios, através da prostituição, filhos, parentes, amigos. Mas nessa tarde, eu profetizo na tua vida, vai ter vitória, vai ter libertação no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Esse nome está acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Vamos aqui à palavra. Nós sabemos que naquele tempo, o rei Herodes ordenou ali para que matasse alguns da igreja que pregava o evangelho. E ali Tiago foi morto à espada. E mandaram prender Pedro. Mandou prender Pedro na prisão e ele estava ali em segurança máxima. Os seus pés, as suas mãos estavam aprisionados, estavam acorrentadas. Mas de repente chega um anjo. A Bíblia diz aqui no verso 7, e eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. As cadeias vão cair por terra, as cadeias serão quebradas, vão romper através do poder de Deus, através de um homem que ora, através de uma mulher que ora. Nós sabemos ali também que Paulo e Silas também foram levados à prisão, foram açoitados, mas ali um louvava e o outro orava, e Deus abriu as portas das prisões, Deus abriu as portas, todos ali os cadeados, todas as correntes romperam, não tem cadeado de bronze, não tem porta de bronze, não tem cadeado de ferro, não tem ferrolho de ferro que não possa romper através do poder do Todo-Poderoso. Eu creio nessa tarde que correntes estão sendo abertas, prisões estão sendo abertas. Deus está abrindo portas, sabe por quê? Porque Deus abre portas onde não tem portas. Deus tem todo o poder. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Em Gênesis 28, 17 está escrito, Jacó chama Betel, casa de Deus, porta dos céus. Em João 20, verso 19, porta trancada. Atos 3, verso 10, porta formosa. Atos 14, 27, porta da fé. Existe a porta da fé na Bíblia. E se você está com pouca fé, Deus pode abrir nessa tarde a porta da fé. Aqui, 2 Coríntios 2, verso 2, porta que se abriu no Senhor. Colossenses 4, verso 3, porta da palavra. Você, que talvez você ache que você não sabe pregar, que você tem pouco conhecimento, eu queria te dizer, existe aqui a porta da palavra. Peça para Deus, ora a Deus, Deus vai te dar a palavra rema, a palavra revelada, e Ele coloca a palavra na tua boca. Quando Deus chamou Jeremias, ali em Jeremias 1, Jeremias falou, Senhor, mas eu sou uma criança, não sei falar. E Deus fala, Jeremias, abra a tua boca que eu coloco a minha palavra na tua boca.
É Deus que fala em nossos lábios. Deus fala a palavra que Ele quer falar. Deus está dando palavra hoje aqui que eu não estava nem estava aqui no meus pensamentos, não estava aqui no sermão. Por exemplo, Jeremias 1. Jeremias sentia como uma criança, mas Deus capacitou Jeremias. Eu queria te dizer, Deus não chama capacitado, mas Ele capacita os escolhidos. Você é escolhido? Você tem certeza que você é escolhida? Então Deus está te capacitando. Ele te capacita. Continue buscando, sendo fiel ao Senhor. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do teu coração nessa tarde. Você que está com o coração fechado, está com o coração endurecido. A Bíblia diz também, Ezequiel, que a palavra de Deus é como fogo que esmiuça a penha, é como um martelo que esmiuça a penha. Se esse coração está como um coração de pedra, talvez você ficou aborrecido por alguma coisa, entristeceu, foi decepcionado, escandalizou. Mas Deus nessa tarde, Ele te diz, Ele fala através da tua palavra, a misericórdia dEle não tem fim, novas são cada manhã, nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que o anjo aqui fala com o apóstolo Pedro para colocar as alparcas, os chinelos nos pés e para cingir os lombos e pegar sua capa. A Bíblia diz que as portas foram se abrindo. As duas portas abriu espontaneamente, porque Deus ordenou os seus anjos que abrissem aquelas portas, que Pedro fosse liberto. E ele vai saindo. Depois, quando já estava na rua, que se deu conta que não era um sonho, não era uma visão, era real. O que Deus tem para mim, tem para ti nessa tarde, para aquele que serve a Ele em espírito e em verdade, é real. Deus tem milagre sobrenatural. Aí você pode pensar, mas foi naquele tempo, o povo orava mais, o povo buscava mais. Aquele tempo também tinha falha, aquele tempo também tinha pecador, tinha pessoas que cometiam erro, pessoas que falhavam. Você lembra naquela passagem onde Jesus está pregando um sermão duro ali, uma palavra de correção, e muitos discípulos viraram as costas. E você? Você tem ouvido, você tem dado ouvido à palavra de correção, palavra de vida eterna, palavra de conserto? Se você não está ouvindo a palavra da correção, a palavra, a doutrina do Senhor, se conserte nessa tarde. Porque o Senhor também, Ele ama, Ele açoita e castiga quem Ele ama. O Senhor nos corrige. A palavra de Deus é palavra de vida eterna. E Jesus falou para Pedro, você também não quer ir com eles? E Pedro respondeu, para onde iremos nós, Senhor? Só em Ti temos palavra de vida eterna. Irmãos, existem portas, só o Senhor pode abrir para nós. Existem portas, só o Senhor pode fechar para nós. Quando o Senhor fecha uma porta, é porque Ele tem propósito. Se nós estamos buscando, estamos orando, é porque o Senhor tem propósito. Ele vai abrir uma porta muito mais abençoada. Uma porta onde você vai ser muito mais feliz, vai prosperar muito mais, ainda que aparentemente aos olhos dos homens seja menor, seja pequena. Mas o Deus que nós servimos é grande, Ele tem todo o poder para te abençoar e colocar você aonde Ele quer. Amado, quando Pedro chega na casa de Maria, agora é ele que bate a porta. A Bíblia diz que Pedro perseverava batendo a porta, aqui no verso 16. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Muitas das vezes nós não cremos no tamanho do milagre que Deus tem preparado para nós. Espantaram, estavam orando pela libertação de Pedro. Mas quando viu o milagre, não acreditaram. Quando Pedro bate a primeira vez na porta, quem abre a porta é uma jovem chamada Rude. E ela fechou a porta novamente. Ela ficou tão maravilhada. A Bíblia diz que ela reconheceu a voz de Pedro. Mas quando abriu, que viu que era Pedro, foi falar lá para as irmãs
e não acreditaram. E Pedro, aqui diz que Pedro perseverava em bater. Quando abriu a porta, foi aquela alegria, porque Deus realmente ouviu a oração. A Bíblia diz em Tiago 5 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às paixões, as mesmas paixões que nós, mas orou para que parasse de chover, e parou de chover 3 anos e 6 meses, mas voltou a orar e voltou a chover. Isaías 38, melhor dizendo, ali fala da cura maravilhosa de Ezequias, o rei Ezequias. Ele estava ali, uma enfermidade que era para a morte. Deus manda ali o profeta Isaías falar para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque a tua doença é para a morte. E a Bíblia diz que o rei Ezequias vira o rosto para a parede e ora e chora muitíssimo. E o Senhor ouviu o clamor de Ezequias, você que está chorando pela uma cura, pela uma providência divina. Eu creio nessa tarde que o Senhor tem a cura, o Senhor tem um milagre, porque Ele é Deus de milagre e Ele vai abençoar. Toma posse, receba essa palavra. A Bíblia diz que Deus manda ali o profeta Isaías voltar ali na casa de Ezequias, e Deus acrescenta 15 anos de vida. Eu creio, eu profetizo nesta tarde, o Senhor está acrescentando anos de vida na tua vida, para a tua vida, para o teu filho, teu esposa, a tua parentela, a tua casa. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe nessa tarde. Nós falamos aqui tanto em oração, não poderíamos deixarmos de orarmos. Ore comigo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, essa vida, esse homem, essa mulher que ouviu essa palavra e recebeu no seu coração, creu que é uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Abençoa essa vida, abençoa essa mulher, abençoa esse homem que está passando por essa luta, passando por essa provação, mas eu creio que será aprovado, está sendo provado para sermos aprovados, e será aprovado esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, essa criança. Abençoa, Senhor, visita essa criança, cura, liberta, que é de haver cura, de haver milagre, que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando, permaneça firme na presença do Senhor Jesus. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Que Deus abençoe.